um acesso sofrido. Eu sei que o torcedor às vezes reclama, pô, tá muito sofrido, mas tá gostoso. Não venha falar que não tá gostoso, porque tá gostoso. Guto Ferreira, tão questionado, fez falta para muitos. Afinal, foi com ele à frente do Bahia que o tricolor acumulou a famosa gordurinha, que os times de Henderson e Barroca queimaram no segundo turno. A evolução precisa continuar. Eu falo com eles sempre, a gente não está ainda do jeito que eu acho que vocês conseguem, podem fazer. É evidente que a qualidade de jogo que a gente entendia ser o adequado aqui, ela não foi o tempo todo. Então esse jogo vai servir de aprendizado para que a gente estude e tome as nossas decisões para o próximo jogo. Nesse domingo, valia a última cartada. O tricolor só dependia dele. O empate já estaria na Série A, ou na pior das hipóteses, até com uma derrota. O time baiano começou buscando o gol. Teve cobrança de falta de Daniel. E nessa jogada de Caio Vidal, o rebote ficou com Daniel, que chutou na rede pelo lado de fora. Já na sequência, nova chance para Caio Vidal. Mas faltou tranquilidade para concluir. Mas o grito que estava entalado no torcedor não demorou a sair. Cobrança de escanteio e Daniel aproveitou o rebote de primeira para mandar pro fundo das redes. Bahia, 1-0. Ainda no primeiro tempo vieram novas chances e o torcedor assistia as oportunidades sendo desperdiçadas. Vem a segunda etapa, com o gramado do estádio Rei Pelé totalmente encharcado e dificultando as jogadas. Aos 5 minutos, o CRB chegou ao empate com Emerson Negueba, que chutou rasteiro, e Matheus Cláudio aceitou. Tudo igual. Seria a despedida sem um triunfo, com mais um empate? Não, a torcida tricolor merecia mais. Aos 34 minutos, pênalti a favor do Bahia. Lucas Mugni foi para a cobrança e aí foi só comemorar. Tricolor na frente de novo, 2-1 Bahia. Atura ou surta, bebê? O acesso já estava garantido. O apito final só confirmou o que todos já esperavam. O Bahia é Série A. Bora, Bahia! Coisa boa, hein? No final deu tudo certo. Deixa eu mandar um alô especial. Seu Everaldo, avô do Matheus Bahia, tá acompanhando a gente, né? Etila, sempre. Vamos nessa, falar sobre esse jogo aí, porque, amiga, eu vou te dizer, viu? O gostoso é que... Você ouviu o Guto, né? Você não te disse? Não é pra ser sofrido, né? Gostoso, não vou dizer isso que o Guto falou, não. O gostoso é que subiu. Agora, sofrimento não, viu, Guto? Não é bom sofrer, não é subir de boa e tal. Eu vou pegar do seu pé, Matheus Cláudio, com todo respeito. O gol que você tomou, você compromete. E teve outro lance que você vai socar a bola, erra e a bola cai na área. Um jogo decisivo, como disse o Ronaldo Passos aqui, eu estive aqui na quinta-feira e o Ronaldo Passos, o presidente Maracajá na época, virou presidente assim: Ronaldo, se não tomar gol, a gente é campeão. Então vai fazer suas faixas aí que eu vou pegar tudo aqui. Pegou. É um jogo decisivo, chega lá, não pode falhar. O campo tá molhado pros dois lados. Bola fácil. Foi frango. Frango. O Bahia teve forças, teve. O Rafael tava falando ali, eu também concordo o seguinte: Ignacio, para mim, foi o melhor zagueiro da Série B, na minha modesta opinião. Ignacio, da seleção da Série B tem que ter Ignacio. O Lucas Mugni jogou muito. Oscilou às vezes, porque às vezes ele cansava, mas se dedicou demais. E às vezes os treinadores, né, como o Barroca fez, botou na posição errada. Um que furaram a bola do pobre coitado, que vinha bem no Bahia pra caramba, era Rezende. Rezende foi injustiçado. Patrick Peluca jogou até
razoavelmente bem. Mas ficou intocável o Patrick de Luca. O Davó oscilou, mas ajudou, fez gol pra caramba. Rodallega, que a gente esperava mais, machucou, não deu resposta. E eu insisto, a direção do Bahia subiu, vai lá no Bonfim rezar, vá no Bonfim rezar. Quem for do Bonfim, quem não for do Bonfim, vá na Presbiteriana, na Adventista, na Batista, onde for, vá rezar. Porque vocês fizeram tantas coisas erradas, mas a força da torcida, a união de todos fez com que o Bahia voltasse. Porque na hora de contratar para reforçar, vocês deram um bocado de perna de pau aí nesses reforços aí, que não foram reforços. Agora, esse gramado aí de ontem foi uma vergonha, né? Chuva. Drenagem zero também. Foi muita chuva. Foi, mas... Ele suportou uns 30 minutos. Depois já era, virou uma piscina. O jacaré estava ambientado. O jacaré estava em casa. Tava na lagoa. Seguinte, vamos ouvir o Belintani falando aí logo depois da partida, né? Ele fez um desabafo emocionado. Põe na tela. Há quase um ano atrás, lá em Fortaleza, eu falei que quem colocou o Bahia na Série B vai retornar o Bahia para a Série A. Isso para mim era uma convicção, mas era principalmente uma coisa de obstinação mesmo. Eu não ia dormir tranquilo na minha vida, como não dormi nesses 11 meses, enquanto a gente não voltasse o clube para a Série A. E a gente, eu falo coletivamente, não é Guilherme Belintani. Então a primeira coisa é um pedido de desculpas. Também um agradecimento à própria torcida, que mostrou o tamanho que o clube tem e mostrou que merece muito mais do que a gente tem tido. Agradecimento aos atletas que muitas vezes foram acusados de não jogar bem porque estava faltando salário, bicho ou qualquer coisa desse tipo. Isso é uma acusação muito grave porque mexe na ética do ser humano. Eu tenho que agradecer a esses atletas que foram guerreiros e quando não conseguiram, por exemplo, um acesso antecipado, não conseguiram porque não conseguiram mesmo, porque não foram capazes, porque não tiveram competência, porque não tiveram habilidade em determinados momentos, mas no todo mostraram que o time passou da primeira à última rodada no G4. Isso não é pouco para uma competição que tem 4 grandes do tamanho de Grêmio, de Cruzeiro, de Bahia, de Vasco, né? É uma competição com 4 gigantes e hoje os 4 gigantes voltaram à Série A. Aí, né, o Belintani falando um pouco depois do acesso. Diga, Edson. Deixa eu fazer justiça aqui a meu amigo Bogos. Ele bota aqui, falaram muito da gordura de Guto. Aí ele disse assim, ó, Guto deixou com 4 pontos à frente. E Anderson também deixou com 4 e o Barroca também deixou com 4. Que bom que eles deixaram com 4 e o Bahia subiu. Mas porque ficou a impressão de que queimou a gordura de Guto. E ele fez eu fazer uma reflexão. Eu não fiz ainda esses cálculos, é até uma matéria interessante para ser feita. Mas eu acho que o aproveitamento do Guto foi o melhor. Por isso que a gente fala da gordura dele. Fora o aproveitamento mesmo do Guto. Pode ser a colocação na tabela. Mas o aproveitamento dele foi melhor. Mas aí você tem que entender também que o seguinte, a margem o Bahia conseguiu manter, né? Se você pegar matematicamente falando, porque o quinto colocado, né, nunca foi o mesmo praticamente. Né? A gente teve o Ituano, teve o Sampaio Correia, teve o Sport, Londrina, e aí você vai pegando o Novo Horizontino, você teve uma série de times que foram se revezando na posição, então ninguém conseguiu se firmar. Então a gordura de nenhum dos times do G4 praticamente foi queimada, por falta de competência dos outros, não por causa por merecimento do Bahia, vamos dizer assim. Foi ameaçada na última rodada, né? O Ituano poderia ultrapassar o Vasco, né? Agora uma coisa, falando da entrevista do Belintani, eu fico contente, né? Acho que o torcedor do Bahia deve ter a mesma sensação de ver um Belintani mais equilibrado, um Belintani com um pezinho mais no chão, né? Saiu daquela pompa comum, né? Que ele caiu no senso comum de uma arrogância assim, né? Que já tá me incomodando muita gente, torcedores, conselheiros, né? Então, você vê ele falando que agradecendo a torcida, né? Agradecendo o empenho, pedindo desculpa, que é importante, a queda faz parte do projeto mal executado dele na última temporada. Esse ano a gente não pode dizer que foi mal executado porque conseguiu acesso, mas poderia ser muito menos sofrido, poderia ser muito mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, não precisaria chegar na última rodada precisando de um resultado como chegou, mas o Belintani precisa refletir aí, até na verdade para a vida profissional dele, né? Que a gente não sabe onde é que ele vai seguir, já que tudo se encaminha para que o City
recentemente fez o contrato com o Bahia, então ele não vai ter mais nenhum poder de decisão dentro do clube. Mas é um cara que é bom nesse fim de ciclo dele no Bahia, ele conseguir mostrar um pouco de sensatez e reconhecer que errou e pedir desculpa publicamente. Isso é muito importante para uma nova etapa que vai começar o Bahia, né? Foram muitos erros, foram muitos problemas, principalmente, né? A gente falou muito, né, da gestão do futebol do Bahia. Foram muitos erros no ano passado, muitos erros nesse ano, né? Promessas que não foram cumpridas, desculpas vazias, como a gente ouviu ao longo do tempo. A gente não conseguiu ficar entre os 10 por causa do orçamento. O Fortaleza mostrou que isso não é verdade, né? Você não precisa de um super elenco para poder ter bom desempenho, alcançar bons resultados, né? Precisa de organização, fazer as contratações. Era uma obrigação, né? Era uma obrigação dele. Competência no planejamento e contratações. Não contrate o cara certo pro futebol, Tilemão, que aí você tem um grande passo dado para o sucesso. Contrate um pereba que você vai se lear. Outro que está se despedindo, o técnico Eduardo Barroca, já falou em tom de despedida, né? A gente vai ouvir aí a sua entrevista pós-jogo. Eu tinha uma missão muito grande de não desconstruir o que vinha sendo construído. Então, eu falei aqui anteriormente, eu tenho um respeito muito grande pelos colegas que iniciaram e desenvolveram esse trabalho. O meu trabalho foi basicamente dar serenidade e tranquilidade para que eles pudessem jogar esses jogos finais dentro do maior potencial que eles pudessem. Ficou um pouquinho de frustração a gente queria entregar esse acesso em casa, eu especialmente, tudo aquilo que eu senti, novamente ter vivido aquela emoção na Fonte Nova. Mas o torcedor do Bahia pode ter certeza que esse grupo é um grupo muito comprometido com o clube e que o tempo todo lutou para que isso acontecesse. Hoje eu acho que a gente teve a oportunidade de consolidar com uma vitória o resultado e, obviamente, o acesso do Bahia. O Bahia tem que permanecer na Série A sempre, porque o Bahia é gigante, tem uma grande torcida, tem uma grande história e tem um grande futuro, ao meu ver. O Barroca é um cara que todo mundo gosta, né? A gente conhece ele, brinca. Agora, eu fiquei um pouquinho decepcionada com o time dele, o desempenho do time dele, a montagem da sua equipe, a postura, né? Eu esperava um pouco mais dele. Mas acho que ele cumpriu o papel dele, né? Ele veio aqui para 6 jogos só. E eu ia falar exatamente sobre isso, Ju. Eu tive umas 2 oportunidades de entrevistar ele no Papo Contigo na Rádio Metrópole. Um cara muito educado, um cara bacana, né? Mas assim, ele veio para uma missão de 6 jogos. Cumpriu o papel dele. Ele já sabe que ele não vai ficar, né? O Bahia deve trazer, eu acredito que o Bahia deva trazer um treinador estrangeiro. Eu não sei se esse grupo City iria por um caminho de um treinador brasileiro, mas eu acho que ele cumpriu a missão dele, acessou. O Barroca, acho que a gente também tem que analisar de outra perspectiva. Eu fui uma das pessoas também que, aqui no programa meu, a gente conversou sobre até a entrevista dele quando ele chegou e a forma como ele tinha montado os outros times, né? A forma de jogar. Ele até chegou aqui falando em agressividade, pressão, né? Perdeu, recupera, tal, linhas altas, e a gente não conseguiu ver na prática isso daí. Mas a gente analisar de outro ângulo, assim, é importante, porque é o seguinte, não foi só ele que não conseguiu fazer, né? O Whindersson não conseguiu fazer, o Guto conseguiu fazer só no primeiro semestre, então a gente tem que analisar o seguinte, esse elenco ficou claro que não tinha competência para tal, né? Isso aí é um problema de elenco, de montagem de elenco, de falta de qualidade técnica. Infelizmente, o Barroca até tentou em alguns momentos fazer algumas mudanças, chegou a jogar com 4 atacantes ao mesmo tempo, tentando fazer com que as linhas subissem. E os jogadores, acho que entra um pouco, né, como eu estou falando, da questão técnica e também um pouco ali os jogadores, uma entrevista que eu até citei mais cedo, do Daniel, né, depois de um empate em casa, ele fala, tá todo mundo reclamando, mas a gente tá no G4 desde a primeira rodada, não tem bicho de 7 cabeças. Sabe, esse conformismo, tá tudo beleza, tal. Foi o que eu tava falando, né? Faltou um pouco no Bahia, um pouco mais de jogadores como o Ricardo Goulart. Cara, vamos lá, a gente pode garantir isso aqui, vamos fazer história com o clube. Faltou um pouco mais de querer, né? E isso aí se refletia no campo. A dificuldade do Bahia em fazer gols. O que o Caio Vidal, o gol que ele perde, já passou algumas vezes aí, que ele sai de cara, ele recebe inclusive um belo passe, se não me engano, é do próprio Daniel. Ele sai de cara, ele tinha umas 20 opções. Patrick, né? Ele tinha umas 20 opções de poder fazer um gol de forma diferente e ele optou pela pior de todos, acabou perdendo o gol. É falta de qualidade técnica, né? Isso aí não entra na conta do Barroca, né? Isso aí é o que ele encontrou, né? Infelizmente, eu realmente esperava um pouquinho mais de um time mais bem organizado. Mas é o que tinha pra hoje, né? Eu acho assim, foi suficiente, óbvio que não dá pra pôr tudo na conta dele, viu, Marinho? Mas eu vi
algumas escolhas bem equivocadas. Então, é nesse ponto aí que eu toquei. Vamos lá, ao vivo para o aeroporto. William Tales, boa tarde. Já tem movimentação de torcedor por aí? Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Estamos aqui no aeroporto de Salvador. Alguns torcedores já chegaram, aqueles mais ansiosos, né, pela festa. Uns 10 torcedores já estão por aqui. Estou na companhia de alguns deles, dos mais animados. Do meu lado aqui, Alan Bahia, Galego, Edmilson. E aí, galera, como é que foi o jogo ontem? Tenso, esperando esse acesso confirmar? Exatamente, chegou esse acesso e vou narrar o gol aqui. Boa tarde, Juliana da Band. Vou narrar o gol pra você agora. Olha o Bahia chegando pela divisão do gramado. Chegou o time, o CRB jogou a bola pela linha de fundo. Jacaré na cobrança, cruzou na grande área, é Salvador. A festa tá só começando aqui, viu, Ju? Daqui a pouquinho, às 2h10, chega o voo do Bahia, né? Todos os jogadores vão passar por aqui, é claro. Muita celebração para receber o time que conseguiu esse acesso suado, mas está confirmado aí na Série A de 2022. Eu, é claro, vou acompanhar tudo isso. A gente vai ver mais dessas emoções no Band Cidade e no Jogo Aberto de amanhã também, Ju. Volto com você. Obrigada, William. Bom trabalho aí. A torcida do Bahia não existe, né? Eu falei na Band News essa semana, falei, quero ver quem vai para o aeroporto atrás de time, depois de perder acesso em casa. Aí já tem gente lá no aeroporto esperando. Já passou a raiva toda aí. A raiva já passou, já foi embora, viu? Rafa, Tilé, Edson Marinho, meus amigos, muito obrigada, viu? Vocês sempre sensacionais, foi um super programa. Tamo juntos, Jô. Eu só sinto que poderia ter sido muito melhor, muito mais tranquilo, o torcedor poderia muito mais festa. Porque quando terminou o jogo, eu senti falta do foguetório em Salvador. Não foi a mesma subida de antes, não foi nada igual. Foi, como disse Guto, o Guto parece que estava adivinhando. Foi sofrido, mas foi gostoso. Mas foi só gostoso, tá gostoso só um pouquinho. Faz parte. Um abraço. Beijo, galera. Até a próxima. Valeu, Tilé e Rafa. Ó, vamos encerrar com as imagens da torcida, né? Essa torcida que ela merece aí todos os aplausos, porque, como a gente disse durante toda a campanha, carregou o time nas costas, praticamente entrou em campo para fazer gol e precisava aí, ó, desse grito. O Bahia é Série A, gente. Até amanhã. Ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia.